Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Luciano. Olha o Passo em 10 essa semana. Nós vamos falar sobre atadura, azeite e vinho. Onde encontrar? Olha o que diz a Bíblia. Lucas capítulo de número 10, versículo 34 diz assim: E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Nós conhecemos essa história, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que estamos lendo um texto onde Jesus fala sobre o bom samaritano. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e agora vamos encontrar algo que aconteceu naquela época que vem acontecendo em nossos dias. Ora, tendo em visto dentro da religião daqueles homens daquela época, eles não poderiam tocar naquele homem que estava ferido e caído, porque eles estavam subindo para Jerusalém, obviamente iam exercer princípio, trabalhar no templo, cuidar das pessoas, e eles não podiam tocar naquele homem com aquele sangue naquele momento. Muitas liturgias têm sido criadas, muita fala tem sido feita, mas o que eu quero falar nessa semana com você é a respeito da atadura, do azeite e do vinho. Tem coisas hoje dentro da igreja que está faltando e se torna essencial. Esse homem descia para Jericó. Ele saía de Jerusalém, talvez pegou a via mais curta, pois havia dois caminhos que descia para Jerusalém, para Jericó, melhor dizendo, um maior, outro menor, e ele provavelmente pegou o menor, e o menor havia muitas pessoas que pegavam esse acesso, ou seja, aquilo que é mais rápido, hoje nós estamos nessa geração. A velocidade da desgraça também aumentou, a notícia ruim corre tão rápido que um acidente automobilístico no Japão, nós ficamos sabendo aqui que as pessoas morreram. O ser humano está sempre querendo acelerar o processo. E eu vou abrir um parênteses já te dizendo, vai devagar, quem te prometeu foi Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando nós examinamos as Escrituras acerca do bom samaritano, nós aprendemos várias lições. Esses tempos atrás vieram perguntar para mim se eu era calvino ou armínio. Eu falei, eu não sei, me define calvino, me define armínio, ou os calvinistas, ou os arminianos. E no meio deste diálogo eu falei para eles que eu sou o bom samaritano. Porque muitos arminianos e calvinistas talvez estejam agindo como o sacerdote e o levita diante de uma situação deste homem que foi saqueado, machucado, ferido e estava caído. Tem pessoas hoje que defendem a bandeira do calvinismo, defendem a bandeira dos arminianos, né? E nós deixamos muitas pessoas caídas pelo caminho. Ora, quando eu leio a Bíblia, encontrei em primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, nós vamos ver Paulo falando de uma divisão ali dentro, um dizendo que era de Cefas, que era Pedro, outros dizendo que era de Paulo, outros dizendo de Apolo, e um grupo dizia-se que era de Jesus, mas em se tratando em criar grupo, até aqueles que se dizia que era do Senhor, eu tenho por mim que já não era mais de nada. Nós não podemos criar esse tipo de grupo, não podemos deixar que isso nos constranja, porque quanto maior grupo, maior divisão há na igreja. E quando olhamos para essa história, o bom samaritano está ali para ajudar aquele homem, mas ele não passa de largo, ele se aproxima, ele ajuda aquele homem que está caído. E agora o que me chama a atenção é que ele vai atar as feridas daquele homem, ele não vai abrir mais. E ultimamente, nesses últimos dias, nós precisamos exercer esse princípio de atadura. Tem pessoas que vão se aproximar de você e contar para você o teu problema. Tem pessoas que vão se aproximar de você e mostrar para você onde é que está doendo. Mas muitas pessoas hoje não têm atadura, não têm azeite nem vinho e pelo contrário está abrindo mais a ferida. Em vez de sarar, proteger, redarguir, ensinar, levar, cuidar, abraçar e amar, nós estamos jogando fora. Tem igreja que está crescendo de uma maneira tremenda, mas crescimento não é sinônimo de salvação. Agora, quando eu olho para a vida deste homem, que nós conhecemos como bom samaritano, o que me chama a atenção é o que ele tinha. E o que ele tinha era o que se fazia necessário para ajudar aquele homem que estava caído. Sem conhecimento de medicina, porque a Bíblia não diz que ele era médico, é apenas um samaritano que vinha subindo. E agora ele encontra aquele homem caído, ele primeiro vai atar as feridas daquele homem, ou seja, os primeiros socorros já vão estar ali.
Tem pessoas que não têm esse entendimento porque talvez esteja desprovido de atadura, azeite e vinho. Ele ata as feridas daquele homem. Você tem noção agora, nessa semana do Passo em 10, quantas pessoas estão feridas? Você não tem? Você tem noção agora dentro das nossas igrejas, quantos estão caídos do nosso lado e nós não podemos socorrer? Por quê, pastor? Porque estamos desprovidos de atadura. As feridas estão abertas. Enquanto muitos estão ainda a abri-las, outros poderiam estar fechando essas feridas, lançando no esquecimento, não estendendo o dedo, mas estendendo a mão em forma de gratidão a Deus e ajudando o teu semelhante. A Bíblia vai dizer que aquele homem agora toma por preocupação depois de fazer um exame. Ele faz um autoexame naquele homem, ele já vai vendo o que ele pode fazer por ele. Ou seja, na minha cavalgadura eu tenho algo que eu possa ajudar esse homem. Talvez nós vamos para a igreja desapercebido. Não temos nada nas mãos que podemos auxiliar, ajudar os que estão de fora. Estamos preocupados com o templo e entramos numa religiosidade satânica, porque queremos ajudar somente aqueles que nos convém, mas aqueles que estão necessariamente necessitando de cuidado, nós negligenciamos. Olha o que diz a Bíblia: ele fez um autoexame, ele olhou, ele tinha um compromisso, talvez estava seguindo viagem, mas ele teve que dispensar um tempo para cuidar daquele homem. Ele ata-lhes as feridas, e como se não bastasse, aquela ferida não podia receber aquela atadura sem antes tiver um azeite para que ela não grudasse. E agora ele aplica o azeite. Ora, a atadura, ela simboliza companheirismo. Me mostra a tua ferida, eu não vou abri-la, eu vou curá-la. Agora, quando entra o azeite, irmãos, nós todos sabemos que azeite simboliza o amigo Espírito Santo. Falamos de festa, falamos de entretenimento, falamos de culto do amigo, falamos de culto de ceia, falamos de culto de doutrina, falamos de estudos e mais estudos, mas não falamos mais do azeite, do amigo Espírito Santo. Não basta apenas fechar a ferida, tem que ter o azeite no negócio. Jesus mesmo disse: eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o qual estará com vocês lhes consolando. Olha que coisa linda! Aquele homem, além de exercer princípio de não deixar com que a ferida ficasse exposta, para que não houvesse nenhuma infecção, inflamação, nenhum bicho colocando ali as suas fezes e dando ali bicheira, nós vamos entender agora que ele age com uma proteção genuína, tão grande, tão gloriosa, que Cristo faz questão de nos trazer hoje, para esta semana, porque tem pessoas agora nos ouvindo e está ferida até a alma. Pastor, mas eu não consigo me libertar, essa dor está demais, essa culpa me constrange, eu estou ferido na alma, e muitos que estão do teu lado não podem te ajudar, porque não tem atadura, azeite. E o vinho, pastor? A alegria do Senhor, que é a nossa força. O vinho simbolizava alegria, para aquele homem aguentar o fardo, aguentar a prova. O que seja o vinho neste dia? A nossa Santa Ceia. É o único culto que nós podemos dizer que Deus está manifestando o teu poder através do seu sangue, que é o sangue de Jesus genuíno, que nós retratamos como suco de uva na nossa ceia. Em alguns lugares é vinho mesmo. E aquele vinho foi para trazer a alegria daquele homem, ou seja, tem pessoas dentro da igreja caída, ferida e precisando de atadura, de azeite, do amigo Espírito Santo, e como se não bastasse, para voltar em comunhão com a Santa Ceia. E quem é o bom samaritano é Jesus, irmãos. E ele está nos instruindo que se nós queremos socorrer a igreja, atadura, azeite e vinho. E eu comecei a história falando de Armínio, de Calvino, grandes homens de Deus que já dormem no Senhor esperando o grande dia da redenção, mas não elogio os seguidores que vieram depois, pois estão causando divisão na igreja, e ao invés de ajudar os que estão caídos, feridos, abatidos, morrendo, estão se preocupando com religiosidade. A religiosidade mata. Tanto é verdade que Jesus foi perseguido por ela quando os fariseus se manifestavam. Em outro Passo em 10 nós vamos falar dos fariseus do passado nas igrejas de hoje. Tem, pastor? Tem. Tá assim, ó. E quando sacerdote levita estão desprovidos de atadura, azeite e vinho, e uma boa cavalgadura para que desça e coloque o camarada em cima e leve para a hospedaria. A hospedaria não é outro lugar que a igreja. Mas como que eu vou trazer alguém para a igreja? Se eu for colocar nas nossas igrejas, eu vou ter que tirar alguém que esteja lá dentro para colocar o outro no lugar.
e quando na verdade nós temos que arrumar outro lugar para colocar aqueles que vão chegar, e com cuidado, com zelo e com amor. Pastores, olha o que diz essa palavra. A Bíblia diz que Jesus foi na hospedaria, o bom samaritano, pagou tudo quanto aquele homem usar, ainda falou para o dono da hospedaria, que nesse caso simboliza o pastor: deixa ele gastar tudo. Deixa ele gastar o que ele quiser, porque quando eu voltar, eu vou te pagar. Tem pastores que acham que não pode gastar aqui não é assim, não. Deixa gastar tudo, quando Jesus voltar, ele vai recompensar. Passo em 10 dessa semana, está chamando a atenção da igreja, vamos tomar de novo o que, pastor? Atadura, azeite e vinho. Não cuitelo, viu? Cuitelo só fere, só mata. Quando Abraão foi usar o cuitelo em Isaac, Deus gritou: não faças tal. Nós não vamos matar ninguém. Pelo contrário, vamos ajudar aqueles que estão salteados, roubados, aniquilados, machucados, feridos das mãos do nosso adversário. Passo em 10 dessa semana, atadura, azeite e vinho. Beijo no coração.